Página 95. Aí está a imunização racional e tudo vai mudar. Devido o animal ser um ser de matéria, envolvido por esse ser e ser desse ser e viver desse ser, o animal se tornou materialista, por ser de matéria. Então, o animal envolveu-se com todos os males da matéria. Quais são os males da matéria? É não conhecer o porquê da matéria. É não conhecer o porquê é um ser de matéria. É não conhecer porque vive de matéria. É não conhecer o porquê da existência da matéria. É não conhecer qual foi a origem e a causa da matéria. É não conhecer o porquê foi formado assim. É não conhecer quem fez o seu esqueleto, a sua carcaça e por que assim fez. É não conhecer quem fez a planta de sua máquina, de seu organismo. É não conhecer quem os fez assim e por que fez. É não conhecer a verdadeira natureza. É não conhecer o porquê da existência do mundo em que vive. Então, o animal, por coisa alguma certa de real saber, é que tinha que viver mal, por nada saber do porquê da sua categoria de animal. É por não conhecer o porquê é um papagaio. Só conhece e só sabe aquilo que aprende, e também não sabe se está certo ou errado. Então, o animal tinha que viver assim, como viviam, desconfiando de tudo, duvidando de tudo, sempre na incerteza de tudo, na esperança de tudo, em experiência de tudo. E dessa forma, os males tinham que se multiplicar, a ponto do animal não aguentar o peso das suas invenções, das suas criações e de suas artes e dos seus costumes. E por o animal inconscientemente ser o autor intelectual de milhares de feitos e de artes, desta maneira inconsciente, tinha mesmo que depois não aguentar os males que criaram. De tantos males que o animal criou, que só aumentou e multiplicou a liquidação do mesmo, a ponto de ficarem desentendidos de si mesmo. E daí, a causa do desequilíbrio de todos e de tudo, porque o animal foi em busca do bem aonde ele não podia encontrar, na matéria. Se a matéria é um ser deformado, por ser deformado, vai para pior. Indo para pior, vai se degenerando, vai se enfraquecendo, vai se multiplicando, o seu enfraquecimento até a extinção total. Então, o animal tomou o rumo contra si mesmo, por se multiplicar o mal com o progresso material. Os males foram tantos que ficaram todos desentendidos e descompreendidos, ao ponto de viverem uns contra os outros, ao ponto de gerar o descontentamento entre todos, e por isso ninguém vive contente, somente de aparências. A insatisfação está presente sempre no íntimo de todos, aparentemente satisfeito hoje, por isso ou por aquilo, e amanhã insatisfeito. A vida se tornou um caos de ruínas, todos vivendo descontentes e aparentando felizes e contentes, aparentando o falso contentamento, a falsa alegria. Tudo isso porque o animal sempre olhou para o chão, para a matéria, para baixo, em vez de olhar para cima. E por viver olhando somente para baixo, para o chão, é que multiplicou-se todos esses desarranjos para a própria destruição do animal. Com este acúmulo de todas as ruínas, da multiplicação de tudo que existe, inventado e criado pelo animal, chegou ao ponto em que o animal está sem sossego, sem paz, intranquilo, doentes, nervosos, desequilibrados, angustiados, um caos de ruínas que desabou em cima do animal, pelo seu estado de inconsciência. Então, diz o animal: por que se sofre tanto assim? Quanto mais eu faço para não sofrer, mais sofro. Quanto mais eu faço para não penar, mais peno. Quanto mais eu faço para fugir do sofrimento, mais sou tragado por ele. E assim, a tempestade de horrores e pavores desabou sobre o animal. Como, assim, olhem para o mundo e vejam o que se passa. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, e as ruínas se multiplicam. Tudo porque o animal pensava inconscientemente que ia encontrar o bem na matéria. Hoje, como estão vendo, os entendimentos têm pouca duração. Hoje estão se entendendo muito bem, amanhã não.
A atmosfera ficou carregada e a áurea do animal se tornou matéria, o magnético. E a ação magnética sobre o animal, piorando assim o seu estado até a sua derrota total. E daí, por tudo isso, a vida do animal se tornou insuportável, guerreando com grande sacrifício, lutando com grande sacrifício para ver se pode viver. Então, entre esse acúmulo de ruínas, só podia se multiplicar os males, a ganância, a ambição, a vaidade, a traição, o fingimento, os ciúmes hediondos, a avareza, a imprudência, os tormentos, o ciúme e a vaidade, o judaísmo completo. Porque tudo o que é de matéria é mentira. Por ser mentira, tudo se acaba. Então, quem se basear na mentira para encontrar o bem de si mesmo, está traindo a si mesmo, porque tudo é mentira, está enganando a si mesmo. Como veem, tudo é aparência só. Ninguém é dono de ninguém, por isso tudo se acaba. A vida não é propriedade de ninguém, e por não ser propriedade de ninguém, ela se acaba, ela desaparece. E assim é tudo na vida. Mas o animal desconhece a realidade da vida, então colocou a ganância acima de tudo e a ambição material, e daí a negação dos valores e a perdição e o desequilíbrio da humanidade. Por vir a desilusão sobre todos e reconhecer que tudo o que parece que vale não tem valor algum. Daí a desilusão da juventude e a desilusão dos adultos caindo, então, no desespero e dizendo: o que adianta viver assim desta maneira? Não adianta nada, coisa alguma, porque de realidade, de real, ninguém conhece nada, ninguém sabe nada. Então agora é que chegou a hora do animal encontrar a estrada certa, a estrada racional. Chegou a hora do animal se encontrar. Chegou a hora da verdadeira felicidade do animal, porque chegou a fase consciente, a fase racional. O encontro com a verdade das verdades. Então, chegou a hora do animal encontrar o que não esperava mais. Chegou a hora da maior surpresa universal, que é a definição do porquê dessa situação em que vivia o animal e a sua integração no mundo racional. Chegou a hora da maior alegria do animal em saber e conhecer o porquê nasceu aqui nessa terra, como um animal, e saber o porquê que aqui não vai nascer mais, e de onde veio e para onde vai. Chegou a hora da maior felicidade do animal, o conhecimento que ele precisava para desvendar todos os mistérios e todos os enigmas com base e com lógica. Esta é a maior satisfação do animal. Viver e saber o porquê vive, e não viver como viviam, sem saber o porquê viviam. Viver inconscientemente é sofrer sempre, e viver com consciência é viver feliz e contente, porque é consciente. Sabe por que está vivendo, sabe as razões e os motivos de tudo, sabe com base e com lógica aonde é a base, há a certeza, e aonde há lógica, há a confirmação da certeza. O certo é consciente, e o consciente vive alegre, feliz e contente, porque tem noção real do porquê da sua vida de animal e o porquê da vida racional. Então hoje, em mãos de todos, o maior tesouro da humanidade, a imunização racional, o conhecimento da integração da paz, do amor e da fraternidade universal. Então agora, a felicidade vai imperar no mundo pela como-postura racional. Como-postura quer dizer compor tudo em nível consciente. E o consciente vai sempre de melhor para frente, e o inconsciente ao contrário, de pior a pior sempre. Com o progresso inconsciente, vinha a extinção da humanidade, e passando para uma outra deformação muito pior, que era de quadrúpedes. E agora chegou o conhecimento do retorno de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, mudando a fórmula e a classe de inconscientes para conscientes. A vida do animal inconsciente, a vida racional, a vida consciente. Então agora, entra o mundo na justa causa de sua solução, de todos tomarem o seu rumo certo, que é racional, chegando ao mundo a racionalização da humanidade, a verdadeira razão de assim ser, e a razão de ser racional, e a razão de assim estarem,
e a razão de assim deixarem de ser. Onde chega a razão, chega a verdade. Onde chega a verdade, chega a justiça racional. A razão da integração de toda a humanidade ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Está aí um insignificante relato da confusão criada e inventada pelo próprio animal, a confusão do animal. E agora, chegando em mãos de todos que viviam decepcionados e desiludidos da vida e de tudo, chegando o real conhecimento salvador da humanidade. E assim, como estava a vida, todos vivendo por viver, porque não tinham mais prazer de viver. A vida tornou-se sem valor, e o descrédito envolveu sobre a humanidade que viviam por viver, mas não que tivessem mais prazer de viver. E daí, a perdição e o desequilíbrio da juventude, que fizeram do tóxico o seu bálsamo salvador, se destruindo por se desiludir, procurando uma fuga na máquina destruidora de si mesmo, que é o tóxico, por não encontrar base nem lógica em coisa alguma. Caíram no vazio, a decepção foi grande, e desiludiram-se de tudo e dizendo: a mentira não merece respeito. Se formos respeitar a mentira, estamos enganando a nós mesmos. Nós queremos a realidade positiva e absoluta com base e com lógica. E por isso, estudamos para encontrar a verdade, visto ela não existir e tudo ser fantasia e ilusão e nada mais. Acreditar na mentira, como pode? E daí veio o descrédito e o desequilíbrio da juventude, que saíram em falsos caminhos, em busca do inesperado, sem rumo, e dizendo: o mundo está perdido e a humanidade também, porque não encontramos a realidade absoluta e positiva com base e lógica. Hoje, nós procuramos a solução justa e certa que nos dê prova da justeza e a prova da certeza. E assim, um pedacinho da história da vida. E hoje, todos conduzidos e orientados pelo racional superior, mas tudo tinha que ser assim mesmo. Foi a razão justa de assim ser, por a humanidade estar ligada à energia elétrica e magnética, aqui no astral inferior. Então, nada de certo podiam saber, por estarem sob uma orientação e evolução deformada. Então, dentro dessa deformação, não podiam encontrar a verdade das verdades. O que é deformado é mentira, e a orientação do elétrico e magnético, só mentira. A causa do desajuste e do desequilíbrio, porque não é efeito sem causa. Na deformação, a inconsciência, por ser deformada, e o astral inferior, por ser inferior, é que é inconsciente. O inferior é inconsciente. Então, ligada à humanidade, a estas forças inconscientes, só tinham que progredir inconscientemente. E quem está dominado pela inconsciência está enganando a si mesmo, cometendo as maiores e tenebrosas loucuras. O inconsciente é o quê? Um louco. O progresso inconsciente, o progresso de loucos, e por isso é um progresso de destruição dos próprios que o criaram. E daí as multiplicações das monstruosidades, das barbaridades e da desumanidade. E onde está a desumanidade, está a injustiça. Onde está a injustiça, está a multiplicação de ruínas. Onde o mundo chegou? Num ponto desolador de salve-se quem puder e se puder, como estão vendo. A loucura é tanta que o respeito acabou. Ninguém respeita ninguém. Está aí o belo mundo ao ponto que chegou, todos com medo, todos assustados, todos preocupados e todos sofrendo universalmente. A desolação imperando na humanidade. Estão aí as maravilhas que a inconsciência do animal criou para si mesmo. Mas agora está aí a imunização racional, e tudo vai mudar.